Bom dia a todos, bom dia a todos. Olha, estou passando aqui para deixar uma visão que eu tive e eu quero compartilhar porque eu já ouvi tanta gente dizendo: ah, não, morreu, acabou. Morreu, acabou. Quando uma pessoa morre, não, o pó vai para o pó e o espírito vai para Deus. Alguns pensam dessa maneira, outros dizem: não, o espírito e a alma, eles desaparecem quando a pessoa morre. Tá, beleza. Mas eu tive uma experiência, e em primeiro lugar eu quero dizer uma coisa a vocês. A palavra de Deus, digna de toda aceitação. A palavra de Deus fiel, a Bíblia Sagrada, fiel. A palavra de Deus é fiel, é pura, é um escudo para os que nela confiam. O Senhor confiou tanto que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é poderosa, que ele deixou uma biblioteca de 66 livros mostrando a sua afinidade com homens e mulheres de Deus, suas obras, seus milagres, suas providências, mas também na palavra de Deus tem algo muito interessante que é os sonhos. Olha, em primeiro lugar, eu quero falar com vocês o seguinte: a Bíblia diz que o Senhor disse que se ele tivesse um servo dedicado a ele, ele se manifestaria através de sonhos e falaria com essas pessoas. É verdade também que para algumas pessoas, como no caso de Moisés, o Senhor disse: já no caso de Moisés, eu já não falo com ele através de sonhos, mas falo com ele pessoalmente, cara a cara, boca a boca, com voz audível, como um amigo conversa com seu amigo. Porque uma coisa é certa: quanto maior for a responsabilidade do homem de Deus, maior a necessidade de Deus estar com ele de uma forma mais íntima. Porque quanto maior a responsabilidade, maior o peso, maior o compromisso, maior as lutas. E nós que somos homens de Deus, as mulheres que são mulheres de Deus, sabem o quanto Deus nos conforta com a sua presença na hora das lutas e das dificuldades. Então fique sabendo que Deus fala através de sonhos. Não é todo sonho que, eu sonhei, foi Deus que falou. Não, você precisa ter discernimento para saber se o sonho é de Deus ou não é. Então, eu vou passar aqui rapidamente sobre os sonhos de José. Gênesis 37 em diante vai mostrar que José, ele teve vários sonhos. E os sonhos de José eram sonhos que era Deus falando com ele a respeito de coisas futuras que o Senhor haveria de fazer na vida dele. Jacó teve sonhos, e os sonhos eram visões de Deus. Lá em Betel, conhece essa palavra Betel, aonde chama-se casa de Deus? Foi aonde Jacó teve um sonho glorioso. Ele viu os céus se abrindo e uma escada que estava do alto a baixo, os anjos subindo e descendo. E ele ouviu uma voz que dizia: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, a terra em que você está, eu darei a você e a sua descendência. Quando ele acordou, porque era um sonho que ele estava tendo, ele disse: esse lugar é terrível. Então Deus falou com Jacó, Deus falou com José, Deus falou com Faraó. Lembra de Faraó, o cara que teve os sonhos sobre as vacas gordas, as espigas cheias e depois as vacas magras e as espigas secas? Também eram sonhos de Deus. Então na Bíblia está recheado de sonhos que Deus deu. E eu quero deixar aqui este sonho que eu tive, tá? Eu estou aqui no local de oração, ó, tá? E eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte: eu tive essa visão e eu acredito que é uma visão de Deus. Faz muito tempo, hoje, nesta data, hoje, 12 de outubro, aproximadamente 21 anos atrás. 21 anos atrás. Então era 2002, possivelmente no mês de maio para junho foi que eu tive essa visão. E só agora eu decidi contar ela e publicar ela.
Depois de 21 anos de experiência com Deus, de intimidade com Deus, eu resolvi contar esta visão e publicar esta visão, porque eu já vi muitas pessoas falando e as pessoas estão se deparando, na hora que passam para o outro lado, com a realidade que não condiz com ensinos que são recebidos aqui em cima na terra. Muita gente, quando chega para o outro lado, tá, vê que não é realmente aquilo que a pessoa foi ensinada. Ah, não, eu vou morrer quando eu partir, é só fechar os olhos aqui, deu o último suspiro, acabou, pronto, eu vou entrar num sono profundo, não vou lembrar mais de nada e não vai acontecer mais nada, eu vou ficar em paz. E tem muita gente que acredita nisso, quando na verdade, primeiro eu estou dizendo, a Bíblia diz que não é assim. Antes de eu contar minha visão, a Bíblia diz que não é assim. Porque o Senhor Jesus ensinando, eu não sei por que as pessoas não leem este texto. E quando leem, faz um embaraço e o povo acaba não entendendo. Tem uma história da Escritura em Lucas, que o Senhor Jesus fala no Evangelho de Lucas, sobre o rico e Lázaro. Não tem nenhum texto onde o Senhor Jesus é mais claro falando sobre a vida após a morte do que aquele texto. Porque o rico morreu e foi para um lugar de tormento. O pobre Lázaro, e este Lázaro não pode ser comparado, ou não pode ser confundido com o Lázaro de capítulo 11 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus segundo João. Esse Lázaro não é o irmão de Marta e Maria, era um outro Lázaro, e esse Lázaro, quando morreu, foi para um lugar de descanso. Foi para um lugar muito maravilhoso. O rico não tinha consciência, porque quando ele viu a Lázaro, quando ele viu o pai Abraão, ele não viu Lázaro sendo confortado, ele não disse, pai Abraão, diga a Lázaro. Ué, mas ele não conhece Lázaro? O que é isso? Senão consciência. É claro que ele se lembrou de Lázaro. É claro que ele se lembrou dos irmãos que ele tinha lá na terra. Então ele vai e diz assim, pai Abraão, diga a Lázaro que me refresque a língua, porque estou profundamente atormentado. Gente, isso é Jesus ensinando sobre vida após a morte. Jesus jamais iria brincar com uma coisa tão séria, tá? O Senhor jamais, e quando ele mesmo morreu, a Bíblia diz que quando o Senhor disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Peraí, e para quem o Senhor Jesus estava dizendo, um ladrão que estava com ele lá na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que paraíso? E quando o apóstolo Paulo estava falando, conheço um homem, eu não sei se ele foi lá no corpo ou se ele foi fora do corpo. Mas peraí, no corpo ou fora do corpo? Quer dizer então que se a pessoa estiver fora do corpo, ainda tem consciência? Preste atenção, existe sim consciência. A alma, o espírito são imortais e estão interligados. Não tem esse negócio de separado, não. Agora veja bem, o apóstolo Paulo diz que foi a um lugar aonde existem palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele chamou de paraíso, arrebatado ao terceiro céu. Muito bem. Tem muitas outras passagens na Bíblia que mostram claramente que existe sim vida após a morte. Agora existe um detalhe, observa. O rico, avarento e desobediente foi para o inferno. O pobre que era temente a Deus foi para o céu. Isso não quer dizer que os pobres se salvam e que os ricos são condenados. Quer dizer que o que obedece a Deus e anda segundo a sua palavra, vai para o céu. Porque tem muito pobre que já foi para o inferno, infelizmente. Então não é a pobreza que te leva para o céu. Tá, escute bem. Escute bem. Eu estava, tá? Vou começar a contar a visão agora. Eu estava em um lugar, de repente, eu estava em um lugar, acho que assim fica melhor, o sol está incidindo. Deixa eu procurar um local melhor aqui. Eu estava em um lugar e de repente, que ficou melhor, de repente, eu vi que saía do chão, da terra, uma criatura. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Da terra saiu uma criatura. Tinha assim, tipo aquela parte de um vulcão, não tem? Quando
a uma erupção, não fica tipo como se a Terra fosse expelida de dentro da Terra para fora, não cria assim tipo um, um anel, uma área circular onde teve tipo uma craterazinha, dali, do chão, saiu uma criatura. Essa criatura saiu do chão e caminhou na minha direção há 21 anos atrás. Há 21 anos atrás. Essa criatura caminhou na minha direção e ela pegou a minha mão esquerda. E ela pegou assim, tipo, não tem quando a pessoa ferra um animal? Você conhece aquele ferro, aquela marca dos donos? Não tem? Aquela marca dos donos que a gente coloca no fogo, ela esquenta e queima o animal, marca o animal, desse jeitinho. Ele veio com uma marca e colocou na minha mão esquerda. Quando eu olhei, tinha uma letra. E era uma letra F. F. Eu me lembro como se fosse hoje. Tinha uma letra e a letra era a letra F. F. Ficou marcado assim. Não tem quando uma coisa quente encosta na mão da gente ou no corpo da gente que cria bolhas. Não tem aquelas bolhas que criam da queimadura? Desse jeito. Uma letra F ficou marcada na minha mão. E ele me marcou e caminhou em direção do mesmo lugar de onde ele saiu. E eu fui sugado, imantado. Você sabe o que significa essa palavra imantado? É quando você é puxado sem querer, tipo um imã que você encosta perto do outro e ele suga o outro. Assim aquela criatura me imantou, me puxou para a direção dele. E ele entrou por onde saiu e eu entrei no lugar por onde ele saiu. Gente, há 21 anos atrás isso aconteceu. Quando eu entrei junto com ele, nós descemos até chegar em um lugar que tinha um paredão. Você já estendeu aquele, não tem aquele plástico, aquela lona, que é bem pretinha, parece até que é meio azulada, e aquilo durante a noite, quem é caçador, pescador, sabe do que eu estou falando. Aqueles plásticos, aquelas lonas, aquele preto que a gente utiliza para muitas atividades, tinha um paredão à minha mão esquerda, que parecia ser daquela lona, só que era meio brilhante e era frio. E havia um grande corredor. E à direita, ele ia na frente, a criatura, ele parecia um menino, só que não tinha cabelo de gente, não tinha cor de gente, não dizia uma palavra, ele só olhava para mim e eu já sabia o que ele estava dizendo, sem ele mexer a boca. Na verdade, eu nem lembro se ele tinha boca, eu não lembro, mas olhos e nariz eu lembro que ele tinha. Uma criatura, parecia um menino assim de uns 7 a 8 anos, indo na frente. E eu vi aquele paredão com várias celas à direita. Quem já foi numa penitenciária, fazer uma visita, levar a palavra para os presos, não é uma cadeia comum, uma penitenciária, já deve ter visto isso. Várias celas em um corredor. Várias celas. Ah, e detalhe, deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. Nessa época eu não tinha celular, nessa época eu não tinha televisão, nessa época eu lá nem energia não tinha, só para você ter uma ideia. Lá não tinha nem energia. Nesse local onde eu estava vivendo, não tinha nem energia, era um interior mesmo que não tinha nem energia. Lá era na luz de lamparina, não sei se você sabe o que é isso. A luz de lamparina. Não tinha nem energia, então todo mundo dormia cedo, acordava cedo e tocava a vida. Aquele paredão imenso, com várias celas. E dentro dessas celas tinha várias pessoas, mas eram muitas pessoas mesmo, dentro de uma única cela. Aquele corredor imenso. E eu olhava, gente, quando eu bati os olhos no olhar daquelas pessoas que estavam ali, faz 21 anos que eu tive essa visão, mas até hoje, depois de 2 décadas e 1 ano, eu não consigo esquecer a tristeza do olhar daquelas pessoas.
não consigo esquecer. Era uma tristeza tão profunda, um olhar assim de condenado, sabe? De desespero. Um olhar, eu não tenho um verbo que eu possa descrever o olhar daquelas almas. Eram várias dentro de uma cela. Lá na frente, várias dentro de outras celas. E eu ia passando junto com a criatura que ia me levando, e eu olhava para eles, eles olhavam para mim, e eu ficava impactado com o olhar de tristeza profunda que eles estavam. E lá na frente, no final do corredor, na última cela, quando aquela criatura chegou, a porta da cela, a grade da cela, se abriu sozinha. E ele ficou de um lado e fez um sinal. E o sinal dele eu entendia perfeitamente. Entra. E tudo desapareceu. Tudo sumiu. E eu fiquei diante daquela cela. Tudo sumiu. Tudo desapareceu. Daquele dia em diante, não demorou, eu acho que não demorou uma semana, gente. Não demorou uma semana. Eu quase morri. Depois daquela visão, eu quase morri. Não demorou uma semana. Eu quase morri. E hoje eu entendo que eu não morri naquele dia, porque Deus tinha um plano de salvação na minha vida. E estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu vi, diante do Deus vivo, eu vi essa visão. E uma semana depois, no máximo uma semana depois, eu quase morri. E o que foi que eu entendi? Que se eu morresse naquela condição espiritual, se eu morresse do jeito que eu estava, se eu morresse naquela condição, eu não era crente, eu não era obediente, eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a igreja, eu morava no interior, eu ia para a festa, eu ia para as coisas do mundo, bebia, vivia como todo pecador vive. Não quero entrar em detalhe aqui, porque eu acho que isso não glorifica a Deus. E eu entendi que se eu morresse sem Jesus, eu iria para aquele lugar que eu chamo de prisão para aguardar o julgamento. Depois que eu conheci a Jesus, que eu li a palavra, eu entendi que o Senhor Jesus, no dia em que ele morreu, e que seu espírito desceu às partes mais baixas da terra, a Bíblia diz que ele pregou aos espíritos em prisões. Queria só que essas pessoas que falam que morreu, acabou, explicasse isso. Para que espíritos Jesus pregou, se não fosse, segundo a Bíblia, se não foi, segundo as Escrituras, para os espíritos que lá atrás, dos tempos de Noé e outros tempos, morreram sem conhecer a verdade. Então, a verdade, segundo as Escrituras, não é nem segundo a minha visão, é segundo as Escrituras. E eu tive essa visão, essa experiência pessoal. Eu não acredito que existe vida após a morte, porque eu tive uma experiência pessoal dessas. Eu acredito que existe vida após a morte e que a gente ou vai para os céus, ou vai para o inferno, ou vai para o paraíso, ou vai para o inferno, por causa que a Escritura mostra. E depois que eu tive essa visão, com o tempo eu conheci as Escrituras, me converti, fui batizado com o Espírito Santo, me tornei um servo de Deus. Aí eu compreendi e ficou claro para mim que se eu morresse naquela condição espiritual,
eu iria. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, uma semana depois da visão, eu quase morri. Eu quase morri. Se eu tivesse morrido, era Deus que já estava falando comigo. Se você morrer nessa condição espiritual que você se encontra, um espírito imundo vai te receber, um demônio, não sei o que era aquilo, tá? Vai te receber e vai te levar, vai te jogar numa prisão aí e você vai viver lá. E aquelas almas que eu vi com o olhar, é porque parecia que elas estavam ali há séculos. Há séculos. Gente, eu posso dizer para vocês, eles não eram de carne, mas eles tinham formato como a gente tem. Eles não tinham cabelo. Não tinha cabelo, não tinha pele assim de humano, não. Mas tinha o formato de homem, tá? Cabeça, tronco, braços, pernas. E sentiam tudo, 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 tudo. Porque eles estavam olhando para mim como quem diz assim, eita, mais um que veio para o tormento. E eu sei que quando a gente está bem com Deus, a gente sobe e vai para o paraíso, porque a Escritura diz, e depois que eu aceitei a Jesus como Salvador, passaram-se muitos dias, muitos meses e alguns anos, eu tive uma visão, e essa visão já foi diferente, e eu quero encerrar aqui. Eu estava deitado na minha cama, fazendo jejuns, fazendo orações, limpo de alma, limpo de corpo, puro, santificado, em paz com Deus, sem nenhum tipo de coisa machucando a minha consciência. Para mim, o viver é Cristo e o morrer era ganho. Eu estava deitado na minha cama. Eu estava deitado na minha cama quando, de repente, eu senti aquela coisa me puxando para cima. E eu fui passando já do telhado da minha casa. E olhei para baixo, vi o meu corpo, vi a minha irmã que estava deitada do lado. E de repente, eu vi a minha irmã mais nova, e ela me puxava. E ela me puxava, como se ela estivesse dizendo, não vai ainda, não vai ainda, não vai ainda. E eu quero encerrar dizendo para vocês, tomem cuidado com ensinamentos que vocês já têm ouvido por aí. Cuidado. Ah não, pastor Darley, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tem muita gente que já teve experiência de quase morte. Cada um tem uma visão diferente. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Cada um tem uma visão diferente. Uns dizem que viam um lugar muito bonito. Outros dizem que viam um lugar bem perfumado. Outros dizem que viu um lugar, era um campo verdejante. Era um momento muito glorioso e tal. E não eram crentes. Não eram seguidores de Jesus. Não eram evangélicos. Não eram batizados. Como explica isso? E eu te explico. Você sabe o que acontece? Porque muitas pessoas têm experiência de quase morte e contam que viram lugares de paz, de luz, e não eram crentes. O que eles viram foi um engano. Foi um engano. Eu vou te dizer exatamente o que acontece. Essas pessoas permaneceram nas suas vidas de pecado. Essas pessoas não, porque a Bíblia fala muito claro, e em nenhum outro há salvação, senão em Jesus. Porque em nenhum outro lugar foi dado outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão por Cristo Jesus. O que acontece é que quando eles vão partindo, tá? Quando eles vão morrendo, é igual aconteceu na minha visão. Quando eu fui saindo, que aquela criatura apareceu, tá? Quando eu saí da minha primeira visão, quando eu saí, que eu vi aquela criatura, eu não sabia se ele era do mal ou se ele era do bem. Sabe por quê? Porque eu não sentia nenhum mal-estar, eu não sentia nenhuma opressão, eu não me senti mal, não me deu ânsia de vômito, não ficou fedendo enxofre, não fiquei agoniado, não.
não senti nada disso. Não senti nada disso. Eu estava numa paz, numa tranquilidade, sossego, tranquilo, até que eu caminhei com ele e entrei pelo buraco que estava no chão, como eu contei, e eu comecei a me desesperar só depois que eu comecei a ver as grades, que eu comecei a olhar os olhares, que eu comecei a ver pessoas aprisionadas, só depois, lá na frente. Sabe o que eu digo para você? Essas pessoas, elas não chegaram a morrer totalmente. Isso é um engano. É a operação do erro, é o engano. Você sabe o que acontece? Quando elas morrerem de verdade, você sabe o que vai acontecer? Elas vão passar por aquele momento ali, aquele campo verdejante, aquela coisa bonita, e quando chega lá na frente, aí o terror está lá esperando. Aí o terror está lá esperando. Muita gente tem sido enganada. Não, gente, do outro lado é bom demais, porque... Não, mas tem que ir para a igreja, tem que ler a Bíblia, tem que seguir Jesus. Não precisa isso não, eu vi, é bom. Espera aí, é bom? Mas a pessoa não chegou a finalizar o trajeto. Ela não acabou a jornada. Tem muita gente que já se deu mal com isso, eu te garanto. Quando estava morrendo, não, aqui eu já conheço, eu já passei por isso. Quando lá na frente o jardim acaba, o campo verdejante acaba, lá na frente começa as trevas, lá na frente começa o desespero, lá na frente começa o pavor, lá na frente tem as grades, lá na frente tem a prisão esperando. Aquele jardim, aquela calma, aquela tranquilidade, era só o começo do trajeto. Era só para enganar, porque a pessoa ia voltar. Se ela volta dizendo que viu o inferno, que viu a coisa terrível, tá? Quem era que estava tentando ceifar a vida dela? Deus não era. Você acha que o inimigo que está tentando matar, roubar e destruir, vai tentar levar uma pessoa que ele sabe que não é a hora da pessoa. Ele vai deixar ela ver terror, vai deixar ela se sentir mal, vai deixar ela ver o começo do inferno, vai deixar ela ver o tormento, vai deixar ela sentir o fogo queimando, a tristeza, o desespero, para a pessoa voltar e correr para a igreja? Nada. Então o inimigo, ele coloca o tapete, ele arma a visão lá do campo verdejante para a pessoa perdida, que é para ela achar que ela está tranquila. Se ela morrer, ela ainda vai ser salva na condição que ela está. Isso é um engano. E eu te digo com muita propriedade, com muita certeza, que muita gente que teve essas experiências, quando chegou a hora dela partir para lá, quando chegou a hora dela ir definitivamente, não tinha nada de jardim florido, perfumado. É só um pedaço do trajeto, é só para enganar. Porque a pessoa volta, vai contar que viu esse campo verdejante, essa coisa bonita, mas sem Jesus, sem o Salvador, quer dizer então que quem morre sem Jesus vai para campo verdejante? Não tem base bíblica. Em nenhum outro há salvação. Ou em Jesus está salvo, ou sem Jesus está perdido. Nós conhecemos esta verdade. Portanto, cuidado com o engano. Olha, escute, eu vou finalizar essa palavra dizendo que o inimigo, para enganar, se transforma em anjo de luz, com a intenção de enganar. E a intenção do inimigo é que as almas se percam. E eu digo para vocês, vão ficar com as escrituras. A verdade é que sem Jesus não há salvação. E morreu não acabou. Tem espírito e tem alma do outro lado. Ou você sobe, ou você desce. Deus te abençoe. E tome cuidado com a sua alma.